Peraí, tá quase lá, tá quase no enquadramento. Vem cá, Sabrina, tu sabe como é que faz esse negócio de contextualizar? Contextualizar? Não, isso aí é com a Helena. Helena? Ah, eu vou chamar ela, entendi. Tá. Aí você vai ficar falando isso, né? Tô enquadrando. Vamos começar aqui. Aí vou... Oi, gente! Na parte 2, então, dessa aula, a gente vai falar sobre a contextualização, certo? Na aula passada, a gente viu o que é a introdução e vimos essa estrutura aí também, né? Ela tem contextualização e tese. Primeira parte que apresenta o tema e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Estratégias de contextualizar, como fazer para apresentar o tema de maneiras diferentes, beleza? A primeira estratégia é a tradicional. É o feijãozinho com arroz, é aquele basiquinho de todo dia, é o mais simples de fazer, sem recursos de criatividade, sem nada muito diferente, tá? São simples frases de ambientação mesmo para apresentar o tema. Olha, a estratégia com menos criatividade, mas isso não significa que é uma estratégia ruim, tá bem? Ela funciona, você consegue tirar nota máxima com essa estratégia. Então, dá pra fazer bem feito. Então, tem que tomar cuidado só pra evitar clichês demais, sabe? Tipo, começar a redação com atualmente, sem necessidade nenhuma. E outras estratégias aí que são bastante comuns, né? Aqui, a gente vai ter um exemplo de como fazer uma boa estratégia tradicional sem cair no clichê. Vamos lá. Prepara o print aí pra você ver comigo. O mundo contemporâneo tem se mostrado mais questionador. Nesse contexto, temas antes velados, como o racismo no Brasil, são discutidos de forma mais abrangente e aprofundada. Desses debates surge não só a constatação de que o negro ainda é julgado pela cor de sua pele, mas também a dúvida de como mudar esse quadro. Repara, a gente tem aqui logo de cara a fala sobre o tema. Nesse caso, o tema é a questão do racismo, não é? Como combater o racismo no Brasil. Então, você tem frases simples, frases comuns que não apelam para nenhum recurso diferenciado para fazer essa apresentação, certo? Funciona, mas a gente pode procurar estratégias que sejam mais criativas, que sejam um pouco diferentes. A primeira delas, que a gente vai ver aí hoje, bastante usada nas provas do Enem, principalmente, é a histórica. E ela consiste na seguinte estrutura. Você vai citar alguma coisa do passado, um evento, um fato histórico, uma época, um momento histórico também, e vai comparar com o presente. Lembra que eu falei que mais importante do que a quantidade de linhas é a quantidade de frases? Isso aqui já pode servir para você dividir as frases usando a estrutura. Pense em fazer uma frase para o passado, uma frase para o presente, por exemplo. Pode ser mais do que uma, mas no mínimo uma frase para cada uma dessas partes, né, que vão ser comparadas. Então isso já te garante aí essa divisão estrutural bastante interessante. Um cuidado que a gente deve ter nesse tipo de estratégia é que a gente está falando de uma prova de atualidades ainda. Então você pode citar o passado, mas não é para se alongar muito nesse exemplo histórico, tá? Seja breve, vamos trazer para a atualidade de maneira rápida. Outra questão que a gente não precisa se preocupar, já que não é uma prova de história, continua sendo uma prova de atualidades, é com detalhamento exagerado. Então, sem preocupação com datas, com nomes completos, com referências muito aprofundadas, tá? É uma citação apenas e depois você traz isso para o presente rapidinho. Vamos por exemplo. Olha lá, prepara o print de novo. Na era colonial brasileira, os negros africanos foram escravizados e trazidos para a terra de Santa Cruz como mercadorias nos navios negreiros. Hoje, embora mais de 5 séculos tenham se passado, a população negra, mesmo que de forma diferente, ainda é subjugada pela cor da sua pele, o que revela quão profundas são as raízes do racismo em solo brasileiro. Reparem aí o que eu falei na estrutura, olha lá. A primeira frase que eu coloquei destacadinha aí é a citação do passado, certo? Aqui uma referência à era colonial, à escravidão. Viu que eu falei não precisa ter detalhe, não tem data, não tem nada, é direto. E na segunda frase, a gente traz para o presente, hoje, e aí você diz como é a situação atual, tá? Só faz sentido você marcar o tempo presente se ele está sendo comparado com o passado, certo? Ou com o futuro, não é? Não precisa falar que é atualmente se não tem nenhuma marca de tempo de outro tipo, tá bem? Então fica essa dica aí importante. A próxima estratégia é a conceitual.
também tem uma estratégia de comparação aqui, só que dessa vez a gente vai comparar a teoria com a prática. Então você vai definir alguma coisa sobre o tema, uma palavra-chave do tema, e vai trazer depois para a realidade, tá? Ela é muito boa para temas teóricos também. Aqui a gente vai mantendo o mesmo tema, todos os exemplos são do mesmo tema, mas funciona bastante para temas mais abstratos. Olha lá o nosso exemplo. Racismo, segundo o dicionário, é um conjunto de teorias ou de crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças. Seguindo esse princípio, no Brasil, como em diversos outros países, os negros são considerados uma raça inferior. O grande paradoxo nacional é que seja diminuída em importância a população que é a mais numerosa no país. Então, de novo, a gente tem lá a estrutura dividida. Primeiro, a teoria com a definição aqui do dicionário e depois traz para a prática, traz para mostrar como é a realidade. Nessa estratégia de você apresentar o conceito, você pode, se quiser, aproveitar para dar a definição do dicionário, como a gente deu aqui, a definição etimológica da palavra, ou para citar alguém, fazer referência a um filósofo, a um sociólogo, tá bem? Desde que tenha a estrutura teoria e prática, tá dentro da estrutura conceitual de contextualização, certo? A próxima estratégia é a jornalística, essa já é um pouquinho mais diferente. Jornalística aqui, a gente usa esse termo porque tem a ver com o que o jornalista faz, que é narrar, contar histórias, né? Então você vai apresentar uma pequena narrativa, bem pequenininha mesmo, que de alguma forma ilustre o tema e, de novo, depois trazer a explicação desse exemplo, tá? Você pode dar uma narrativa que seja real, uma coisa que aconteceu de verdade, que foi divulgada na mídia, ou mesmo fazer uma historinha hipotética, não tem problema, certo? Vamos ao nosso exemplo. Recentemente, durante a realização dos Jogos Jurídicos, que reúnem alunos de diversos cursos de direito para competições esportivas, uma casca de banana foi jogada em um aluno negro da Universidade Católica de Petrópolis por alunos da PUC do Rio de Janeiro. Esse episódio é mais uma alarmante manifestação do racismo ainda presente na cultura brasileira. Olha lá a estrutura de novo. A historinha, começando, nesse caso, uma história infelizmente real, não é mesmo? E, em seguida, a explicação do porquê que a gente está citando esse exemplo relacionando com o tema em questão, a existência do racismo no Brasil. A próxima estratégia é a fotográfica. Na fotográfica, o que você vai fazer é construir imagens. Em vez de contar uma história, você vai construir imagens por meio de frases nominais curtas. E aí, essas imagens, em seguida, vão ser explicadas. Você vai apresentar a explicação relacionando essas imagens com o tema. Fica muito mais fácil vendo o exemplo. Olha lá. Cabelo ruim, não sou tuas nega, inveja branca. No nosso cotidiano, são muitas as expressões usadas como se não carregassem a marca do racismo. Infelizmente, porém, não é só na linguagem que o racismo se faz presente na nossa cultura. Ele é notório na desigualdade racial extrema, manifestada no sistema educacional, no mercado de trabalho, na representatividade midiática e em diversos outros setores sociais. Viu só? Você cita 3 coisas e depois você diz por que essas coisas estão sendo citadas, relacionando com o assunto, né? Então a gente tem aqui primeiro essas imagens, nesse caso aqui a gente escolheu falas, né? Como a gente está falando da linguagem e como a linguagem é racista também, a gente escolheu expressões popularmente usadas pelas pessoas e em seguida a explicação do que essas imagens ilustram, certo? Trazendo para a relação com o tema logo depois, tá? A última estratégia é a cultural. Essa daqui é bastante abrangente, também pode ser muito útil no Enem, por ser, obviamente, interdisciplinar, que é uma obrigatoriedade no Enem, a interdisciplinaridade. Só que dessa vez, em vez de citar a história, a gente vai citar qualquer elemento da cultura. Pode ser literatura, pode ser música, pode ser cinema, televisão, artes plásticas, cultura geral, inclusive, tá bem? De novo, é preciso que ainda nessa parte, na contextualização, haja relação com o tema. Eu estou batendo nessa tecla porque isso é fundamental, é uma coisa que a gente costuma esquecer e deixar passar, tá? A gente faz a referência diferente, né, criativa e vai direto para a tese, não pode. Você precisa relacionar com o tema essa referência criativa antes de inserir a opinião, certo? Vamos ver o exemplo. A série de TV Dear White People trata, ainda que de forma leve e bem-humorada, o racismo presente nas universidades e na sociedade americana.
Nela são abordadas questões como blackface, a violência policial sofrida por jovens negros e a solidão da mulher negra. Esse debate, presente na ficção americana, se faz cada vez mais necessário também na realidade da sociedade brasileira, que ainda precisa combater o racismo nela presente, certo? Aqui a escolha foi pela citação cultural de televisão, uma série da Netflix. Muitos alunos perguntam, mas professora, pode falar de TV? Pode citar, isso seria interdisciplinar? Seria. É cultura geral, é atualidades, né? Então é importante saber dessa possibilidade, né? Então cita a série de TV, que nesse caso tem a ver com a realidade americana, então por isso que é tão importante trazer para a realidade brasileira, já que o tema tratava de Brasil, né? Então, em seguida, faz-se essa relação, né? A gente traz para a explicação do que a gente está fazendo com essa citação da série, certo? Então a gente fica por aqui hoje. Espero que tenha ficado claro aí direitinho as várias estratégias de como fazer a contextualização. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, não deixa passar as dúvidas não. E já ativa as notificações caso você ainda não tenha feito, porque a última parte dessa aula sai na semana que vem. Então você não pode perder não, tá? Tchau, tchau. Ficou bom o final?